A mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui eu transmito sempre a liturgia para seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então eu sou aqui um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas, grupos de oração e também dos fiéis em geral que não compreendem às vezes as leituras, e aqui eu passo uma interpretação de fontes fidedignas da igreja. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de maio de 2025, sexta-feira. É a quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo, biógrafo do apóstolo São Paulo, de São Pedro também, foi biógrafo, escreveu a história deles. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. A primeira leitura, já temos aqui, é a dos Atos dos Apóstolos, justamente escrita essa leitura. Aliás, esses atos foram escritos também por São Lucas, assim como tem um evangelho escrito por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 9 ao 18. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 46, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão 8º A. 46 é o Salmo na Bíblia Vulgata, 47 na de Jerusalém. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Repitamos: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Repitamos: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São João,
capítulo 16, versículos do 20 ao 23a. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória, para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à interpretação do texto do livro da revista Deus Conosco. Olha, Jesus lembra aos apóstolos que a tristeza deles fará com que outros sintam a alegria de uma aparente vitória. Porém, a lógica do reino é outra. A tristeza deles se transformará em alegria. Assim, os que se imaginam vencedores serão vencidos. O tempo não se esquece da verdade. Por isso, naquele dia, não me perguntareis mais nada, pois tudo se tornou claro como o dia. Jesus fala da tristeza dos discípulos quando o souberem morto, e da alegria redobrada quando o virem ressuscitado e o souberem para sempre presente entre eles. Em nossa vida há momentos tristes e difíceis. São passageiros, porque a certeza da presença de Jesus dá-nos aquela alegria sólida que é a base de nossa vida cristã, que nada nem ninguém nos poderão roubar. Vamos agora ao livro Dia a Dia com o Evangelho, porque aqui tem uma reflexão de João, capítulo 16, versículos do 20 ao 23a. O momento é grave. O mundo está para cometer tremenda injustiça, vai condenar à morte aquele pelo qual tudo foi feito e sem o qual nada foi feito, conforme João, capítulo 1, versículo 4. Por isso é que Jesus, ao antecipar a notícia desse trágico acontecimento, usa comparações fortes e, ao mesmo tempo, impregnadas de esperança. Os discípulos provarão momentos de angústia, vão chorar e lamentar-se. Terão a sensação de que o mundo injusto que Jesus veio combater está saindo vitorioso, mas tudo sofrerá uma reviravolta. É verdade que as trevas cairão pesadamente sobre os discípulos, mas em breve serão substituídas pela luz que invadirá seus corações. A presença de Jesus ressuscitado dissipará todo o temor e os discípulos reencontrarão o Mestre, Jesus, depois de sua paixão e morte, compreendendo que a dor é fonte de vida. Agora, no livro Palavra e Vida, temos também uma interpretação de João, capítulo 16, versículos do 20 ao 23a. São contados processos muito amplos, contam-se, às vezes, em poucos minutos.
passa-se muito rapidamente da proposta à conclusão. E acaba nos parecendo que a vida tem de ser igualmente rápida. A mulher que vai dar à luz se alegra com o recém-nascido, mas antes teve que passar por cada um dos minutos de parto. Às vezes desanimamos quando não vemos os resultados dos nossos propósitos ou processos vitais. Esquecemos que nos falta constância para chegar ao final. A alegria chegará, mas no seu tempo certo. Eu também estou aguardando o atendimento de um pedido que fiz a Jesus, a Deus. Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, também é o meu santo São João Paulo II para interceder junto a Jesus. Falar em santo, São João Paulo II, 30 de maio é dia de São Basílio e Santa Emília, que morreram nos anos 349 e 372. É um casal virtuoso da Capadócia, atual Turquia. Instruiu no caminho da perfeição seus 10 filhos, dos quais 4 são venerados nos altares: São Basílio Magno, São Gregório de Nisa, São Pedro de Sebaste e Santa Macrina. Santo do dia 30 de maio, São Fernando III, rei de Castela e Leão. Faleceu em 1252. Grande devoto da Virgem Maria, foi prudente na administração do reino, cultivador das artes e das ciências e zeloso na propagação da fé. São Fernando III, rogai por mim, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, virgem, faleceu em 1431. Após ter combatido valentemente em defesa da pátria, foi entregue nas mãos dos inimigos, condenada num processo iníquo e queimada viva. Olha que maldade! Esta que agiu em defesa da pátria. De acordo com o site do Vaticano, Joana d'Arc foi uma jovem que restituiu a honra à coroa da França e morreu acusada falsamente de heresia. Esta é a dramática história desta santa que, tendo sido queimada em uma fogueira em 1431, guiou o exército para libertar Orleans das mãos dos britânicos por uma imperiosa missão divina. Foram 19 anos de vida apenas. Nasceu em 6 de janeiro de 1412, em Domremy, nordeste da França. Ajudou sua família em casa e nos campos, mal conseguindo rezar. Aos 13 anos, ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida num grande projeto. Esta missão foi-lhe incumbida: livrar a França dos ingleses e proclamar Carlos VII rei do país. Ouviu vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria e de Margarida de Antioquia. Tais vozes foram logo criticadas como brincadeira de uma analfabeta. Todavia, quando aquela jovem de 17 anos predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, suas fantasias, entre aspas, adquiriram valor. Aí começaram a dar valor a ela. Ao ser examinada por teólogos que a interrogaram sobre a sua fé, Joana d'Arc foi posta à frente de um exército que marchou para Orleans e a cercou. Em 8 dias, os ingleses foram várias vezes derrotados na batalha, onde a audácia da jovem foi incomparável. Orleans foi libertada em 17 de julho de 1429 atingiu o auge da sua glória. Carlos VII foi coroado em Reims e ao seu lado Joana d'Arc com o seu estandarte. No entanto, duas forças opostas e similares conspiraram contra a moça. De um lado, os ingleses que não aceitavam ser derrotados por uma jovem. De outro, os próprios generais e clérigos franceses que não queriam ser suplantados pelo mesmo motivo.
Por isso, enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Compiègne, a ponte levadiça foi levantada antes que ela pudesse se livrar e foi capturada pelos borgonheses. Era o dia 23 de maio de 1430. A Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que ela fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII fez bem pouco para libertá-la e no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. No julgamento perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus. E Joana respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, a graça, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. A heroína da França foi considerada uma herege e em 30 de maio de 1431 foi obrigada a subir na fogueira preparada na praça de Rouen, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos na grande luz que o frade Isambard de Lapierre havia levado para ela. A igreja reabilitou solenemente Joana d'Arc em 1456. O Papa Pio X a beatificou em 1910 e, 10 anos depois, o Papa Bento XV a canonizou. Santa Joana d'Arc, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 30 de maio é São Lucas Kirby, presbítero e mártir. Faleceu em 1582. Após sofrer inúmeros tormentos, foi suspenso na forca em Tyburn, Londres, Inglaterra, durante o reinado de Isabel I. Santo do dia 30 de maio é São Matias Kalemba, mártir, que faleceu em 1886, cognominado Mulumba, o Forte, em Kampala, Uganda. Abandonou o culto maometano, foi batizado, renunciou ao cargo de juiz e se dedicou a difundir a doutrina católica cristã, sendo por isso torturado e morto por ordem do rei Muanga. Santo do dia 30 de maio, São José Marelo, bispo, faleceu em 1895, foi bispo de Acqui, no Piemonte, Itália, fundador da congregação dos Oblatos de São José. Bem-aventurado do dia 30 de maio é o beato Guilherme Scott, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote na Igreja Católica, e foi também mártir, faleceu em 1612. Guilherme Scott nasceu numa família anglicana, converteu-se ao catolicismo e fez-se beneditino. Foi morto no reinado de Jaime I da Inglaterra por exercer clandestinamente seu ministério sacerdotal. Santa do dia 30 de maio, Santa Petronila, conforme a Pássio dos Santos Nereu e Aquileu, Santa Petronila seria filha do apóstolo Pedro. As fontes não concordam entre si, mas certamente teria sofrido martírio no século IV e enterrada no cemitério de Domitila. Seus restos mortais foram transladados para São Pedro em 757. Santa do dia 30 de maio, Santa Dímpina ou Dínfina. Santa Dímpina ou Dínfina é celebrada pelo martirológio romano no dia 30 de maio. Ela é considerada a santa padroeira das pessoas com distúrbios mentais e neurológicos, dos lugares de cura profissionais, médicos, ela é também protetora dos lugares de cura e profissionais médicos que cuidam deste tipo de pacientes, mas também das mulheres vítimas do incesto e da violência. Santa Dímpina ou Dínfina, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem.
O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Eu já estou aguardando uma resposta de Deus há algum tempo. Estou acreditando que ela virá. Essa resposta virá. Por enquanto, né, não veio. Muitas vezes a resposta é um não. Até o pai físico, a mãe física aqui na Terra dá um não ao filho quando vê que é a melhor coisa. Ainda mais aqui quando se está pedindo algo ao Criador de tudo, ao Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Devemos acatar, né? E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for batizado, acreditar em Jesus como Deus e arrepender-se dos seus pecados, terá a vida na glória eterna, a vida perpétua, a vida para sempre, com um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado, quando subiu ao céu, quando entrou no cenáculo sem precisar abrir porta, quando modificou a aparência, quando desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Imaús. Algo indizível, inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível, que não nos cabe querer decifrar. É algo divino, é de Deus, do Criador. Nós somos criaturas. Criaturas não podem decifrar o Criador. Nós temos que aguardar esse dia da parousia, do juízo final, da volta de Jesus, para termos corpos transfigurados, para vivermos para sempre com Deus, com todos os salvos, todos os santos, todos os anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, assim como São João Paulo II está lá no céu. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 /. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.